Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui em nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. E a proposta, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também acompanhando pelo Facebook e também no Instagram do Conversa de Torcedor. E também acompanhando de toda terças e quintas-feiras às 18 horas, com Conversas no Notícias, sempre com o seu resumo das principais notícias do seu clube do coração e também temos aí, né, o nosso Conversa Torcedor daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã, na rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando aqui no YouTube do Conversa de Torcedor, também pela DAI 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net, certo? Vamos falar aqui falando desse pós-jogo duplo, né, de jogos que aconteceram nos jogos de quinta-feira. O Vasco perdeu em São Januário pelo placar de 1-0. Tivemos aí problemas aí com sinalizadores jogados para o campo de jogo. Aí o time do Vasco teve aí o mando de campo aí, homenageando o negócio que vai acontecer aí, sem torcedores aqui daqui a 30 dias, né? E principalmente aí o Vasco amargando na penúltima colocação e a demissão do Maurício Barbieri no comando da equipe do Vasco. E diferente do Vasco, o Botafogo, cada vez mais líder do que nunca, venceu pelo placar de 1-0, o gol do Tiquinho Soares lá em Cuiabá, 5 pontos de vantagem sobre a equipe do Palmeiras. Certo? Então, meus amigos, antes de mais nada para a gente falar aqui, para a gente começar aqui a vitória do Botafogo, a vitória alvinegra diante da equipe do time do Cuiabá pelo placar de 1-0, gol do Tiquinho Soares, né? O time do Botafogo, apesar da pressão que teve o time do Cuiabá, a equipe alvinegra venceu com o gol do Tiquinho Soares, né? E principalmente né, dentro do resultado, né, com a pressão que o Cuiabá fez durante o jogo, né, de um jogo que a gente sabe muito bem que o Cuiabá, né, precisava do resultado por conta que está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, e aí o time do Botafogo conseguiu um resultado muito importante para as pretensões no time na competição. E na Arena Pantanal, né, o time, né, do Botafogo visitou o Cuiabá, né, e o Cuiabá foi quem dominou a partida. Apesar do gol de pênalti do Tiquinho Soares, né, o resultado positivo do Botafogo, teve aí o Cuiabá que teve os domínios do jogo, criando mais chances nos 90 minutos de partida, e foram 23 finalizações, né, para a equipe do Dourado contra 5 da equipe do Botafogo. E com a vantagem, lógico, a vantagem com a vitória, né, com 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que se enfrentam nesse domingo a partir das 4 horas da tarde, lá no Allianz Parque, em São Paulo. E o 16º colocado, Cuiabá, né, viu aí o Goiás se aproximar, né, e tá com um ponto a menos, né? Então, temos aí a situação do time do Cuiabá. Então, no primeiro tempo, os 45 minutos de partida foram da equipe da casa, né? Que o Cuiabá, apesar de ficar, né, com a bola menos tempo, conseguiu ser efetivo na criação de jogadas e chegar próximo do gol. E o Wellington Silva foi responsável pela criação, foi um dos responsáveis pela criação, né? E assim como o volante Fernando Sobral, que também participou, que quase abriu o marcador no final do primeiro tempo. Mas vamos falar aqui, pessoal, porque tivemos os lances, inclusive, e falando do Wellington Silva, que teve lances, por exemplo, aqui, de lances, né, que teve aqui na equipe do Botafogo, ou mesmo da equipe do Cuiabá. Tivemos aqui os lances aos 10 minutos, aos 10 da primeira etapa, em que a equipe do Cuiabá teve uma chegada, 9 minutos, inclusive, com a chegada da troca de passes, por exemplo, na intermediária. O Ranieri apareceu de fora da área no chute, mas passa por cima do gol do Perry. E falando da dupla, né?
o Wellington Silva e Fernando Sobral. A primeira jogada aos 13, né, que teve a jogada aí do Sobral, que fez uma bela jogada acionando o Jonathan Cafu pelo lado direito, que cruzou na segunda trave, e o Riquelme chegou chutando, a bola passou muito perto, né, mas saiu para a linha de fundo. E o outro lance que a equipe do Cuiabá teve no lance de novo ali, com o Jonathan Cafu, né, conduzindo na intermediária, acionando o Isidro Pita, e o atacante, né, tem a marcação do Adrielson, mas consegue a finalização direta, e o PR fez outra defesa para a equipe do time do Cuiabá. E também de lances, né, de lances aí para então, outro lance do Sobral que quase chegou aí após o erro da saída de bola do Adrielson do Botafogo, né? O Fernando Sobral chutou muito mal, chegou mal para finalizar, melhor dizendo, para a defesa do goleiro PR, né? Mesmo fora da área, né? Aos 29 minutos na primeira etapa, né? E também chegou com o Riquelme novamente, né? Com um lance em velocidade pelo lado esquerdo, aos 36, no cruzamento na área, e o Jonathan Cafu chegou bem, mas finalizou fraco e o PR fez outra defesa, né? E ficou com a bola dominada. E aí também, né? Tivemos aí no lance, né? Que também com aos 44 minutos, que a gente tinha falado aqui sobre o jogador Fernando Sobral, que quase abriu o marcador no final do primeiro tempo, foi nesse lance, né? O Fernando Sobral tentou um chute dentro da área, que saiu fraco, que ficou com o PR, inclusive, nesse chute aí, né, no chute do PR, que saiu mal, né? E seguiu os domínios no jogo. Mas o time do Botafogo teve uma chance clara de gol, né, no iniciozinho da primeira etapa, né? No iniciozinho da primeira etapa, inclusive, no lance do Vitor Sá, né? Em jogada pela esquerda, que deu o passe para o Marlon Fleitas, né? O volante finalizou, mas o Walter ficou com a bola. Então, a equipe do time do Botafogo, no primeiro tempo, teve dificuldades, né? Teve dificuldades para fazer, né, de jogadas, né? E dentro de uma situação. E por quê? O time pelo lado do time do Cuiabá, teve tentando conseguir mais criação, efetivo nas jogadas de criação, né? Inclusive nos dois aí, o Fernando Sobral e também do Wellington Silva, que a gente acabou de citar, né? E no lado do Botafogo, a equipe alvinegra enfrentou dificuldades no campo, né, no meio de campo, por falta de criatividade. Por que que acontece? Porque, logicamente, que o Eduardo suspenso, o Lucas Fernandes, né, com lesão, e que fizeram falta no time, né? Lógico, pela criação de jogadas, pela criação que o Botafogo tem para conduzir as jogadas para o ataque. E aí ficou essa pendência toda aí, né, nesse sentido, e que não tem o Eduardo para fazer as jogadas do meio de campo, ou o Lucas Fernandes para fazer de uma jogada mais que posso falar aqui de uma maneira mais efetiva nas jogadas de criação para conseguir jogar mais à frente. Então, às vezes que esteve no campo de ataque, o Botafogo, o ataque alvinegro, tentou com o Vitor Sá para tentar conseguir, né, para fazer as jogadas de criação pelo lado esquerdo, o Júnior Santos pela direita, né? E a bola poucas vezes chegou no Tiquinho Soares e que não aproveitava as chances de gol, né? Não aproveitou as chances de gol e acontecia que não chegava para ele, certo? E não chegou a bola para ele. Já na segunda etapa, o Botafogo mudou de postura na segunda etapa, e com as entradas aqui dos jogadores no segundo tempo, inclusive na segunda etapa que entrou o Matias Segovia no lugar do Júnior Santos, né? No ataque, né? Que ele tirou um atacante e colocou meio de campo. Aí o que acontece? O Gustavo Sauer entrou, o atacante, e saiu Danilo Barbosa para tentar conseguir jogadas, certo? E que o time do Botafogo precisava, né, conseguir estar mais no jogo. E a equipe do Cuiabá continuava nos ataques para tentar fazer as jogadas e conduzir no gol. Por exemplo, aos 5, no início aí, com o Riquelme conduziu pelo lado esquerdo.
no ataque, puxou para a perna direita e finalizou com perigo, passou muito perto, mas a bola não entra. E também aí na situação que também do detalhe em que o time do Luiz Castro, no início da segunda etapa, inclusive, teve a segurança, sabe? A segurança do meio de campo, porque segurando um pouco mais a bola no setor ofensivo, né? Mas sem grandes chances que trazia também, né, de velocidade. Lógico, o Cuiabá apostava nas jogadas nas jogadas de velocidade, no contra-ataque, né, pelos lados, e seguiu apresentando perigos, né, mas a bola não entrava, né, nessa situação que está acontecendo aqui, que é ao longo da partida. E aí teve pênalti para o Botafogo aos 12, né, pênalti aos 12, né, que teve aí no jogo, inclusive, teve na partida, né, inclusive até também o detalhe também que eu já tinha falado aqui para vocês, e que também o Luiz Henrique, né, entrou na partida no segundo tempo, também com as entradas também do Matias Segovia, o Luiz Henrique, e também com o Gustavo Sauer, né, tinha conseguido ter nas jogadas também, que a gente está falando, e que o time do Botafogo, repito, sendo mais, né, tendo o controle de bola no meio de campo, e até porque, também, que até já tinha esquecido aqui do Luiz Henrique, para a gente falar sobre isso, porque, repito, com as entradas do Luiz Henrique, Matias Segovia e também com o Gustavo Sauer, que mudou na partida. O Luiz Henrique entrou no lugar do jogador Vitor Sá, né? Pelos lados, né? Da equipe do time do Botafogo. Voltando a isso, pênalti para o Botafogo, pênalti para o Alvinegro, né? Com o pênalti, né? E que o Matias Segovia lançou para o Luiz Henrique na área, e o atacante é derrubado pelo Walter, pênalti marcado. E aos 14, Tiquinho Soares cobrou pênalti, né? De perna direita, no canto de Walter, para abrir o marcador no jogo. E esse foi o gol de número 26 do atacante do Botafogo, e o sexto de pênalti, né? Sexto de pênalti, então, o artilheiro da equipe do Botafogo no Brasileiro. E aí, meus amigos, o detalhe que apesar do gol que o Tiquinho fez, continuou o Cuiabá pressionando o Botafogo, inclusive, e também com finalizações, inclusive, aos 16, por exemplo, que o Denilson conduziu pela direita, cruzou na área, o Wellington Silva, cara a cara com o gol, pegou mal na bola, não conseguiu a finalização, não conseguiu uma boa finalização. Na sobra, o Sobral chuta, mas o pé ficou com a bola. Aos 16, aí teve a mudança na equipe do time do Cuiabá, tentando né, conseguir fazer alguma coisa, né, que está sendo dada uma pressão na equipe do time do Cuiabá em cima do Botafogo. Entraram o Felipe Augusto e o Guagriata, né, no meio de campo, para as saídas do Fernando Sobral e do Jonathan Cafu, né? E o Botafogo teve aí o Adriel saiu de campo, né, que suspeita né, teve aí uma suspeita aí de lesão, né, que a gente já tem de uma informação sobre isso, né, que aí vai pegar um pouco mais direitinho sobre aí do caso do Adrielson, né, que saiu de campo, né, lógico, saiu de campo, né, do jogo, e entrou o Felipe Sampaio no lugar dele, né? E aí entrou também o Yuri Castilho no lugar do Wellington Silva. Então, meus amigos, e também tendo o lance, né, dos lances, também entrou o Cepelini no lugar do Denilson, e aí teve de lances, né, dos lances que decide na partida também. Teve mais substituições até o final da partida, com o Ronald Lopes no lugar do Ranieri, e pelo Botafogo, Matheus Nascimento no lugar do Tiquinho Soares. O time do Cuiabá, repito, Ronald Lopes no lugar do Ranieri. E o time do Cuiabá, eu já disse, finalizações
né? No finalizações aqui, que eu já falei aqui do lance do Sobral, né? Do lance do Sobral no início aos 16, né? Do segundo tempo. E vem aí no outro lance a pressão da equipe do Cuiabá, né? Também teve aos 36 com o Agliata, que cruzou na área, que o Yuri Castilho tentou o cabeceio, mas reclamou de um toque por trás do Felipe Sampaio. O árbitro não marcou. E outro detalhe também do lance do Riquelme, que dá o passe para o Yuri Castilho na entrada da área. O atacante chutou forte de perna esquerda e a bola quase entra, né? Seria gol do Cuiabá, né? E também, né, no último lance, inclusive, aí, né? Tá aos 46 minutos, 46 minutos, né? 46 do segundo tempo, que o Agliata, né, chegou pela direita e finalizou, obrigou o PR a fazer grande defesa no final do jogo, e aí o time do Botafogo perdeu uma grande chance com o Matias Segovia, né? Cara a cara com o goleiro, e ele finalizou de perna esquerda, e o Walter fez a defesa com as pernas, né? E aí terminou o jogo, o time do Botafogo conseguindo aí a grande vitória diante da equipe do Cuiabá. Apesar da vitória, teve pressão da equipe do time do Cuiabá. Então a equipe do time do Botafogo segurou esse resultado, no estádio, na Arena Pantanal. Repito para vocês, a equipe do time do Botafogo, o Botafogo tem 27 pontos, 5 a mais do que o vice-líder Palmeiras, que vão se enfrentar nesse domingo. E o Cuiabá, olha só, o Cuiabá que vai encarar contra a equipe do Vasco. Olha só isso. O time do Cuiabá vai visitar o Vasco nessa segunda-feira, a partir das 9 horas, sem torcedores do Vasco no estádio, com portões fechados, por conta aí dessas situações que aconteceu nesta quinta-feira no jogo contra o Goiás. E por falar nisso, pessoal, vamos falar agora nesse jogo. O Botafogo tá bem na parada do Campeonato Brasileiro, mas pelo outro lado, o Vasco da Gama, né, meus amigos, o Vasco tá nessa situação terrível, né? Terrível, né? Diga-se passagem. E aliás, só para eu confirmar para vocês aqui, antes de falar dessa situação do Vasco da Gama, deixa eu aqui nesses retrospectos, porque o time do Cuiabá, para finalizar aqui do jogo entre Cuiabá e Botafogo, para a gente mandar aqui as estatísticas do jogo: 23-5 em chutes para o Cuiabá, 9-3 de chutes ao gol, 9-3 em chutes no gol para a equipe do time do Cuiabá. A posse de bola 53% para o Cuiabá, 47% para o Botafogo. Enfim, o time do Botafogo, apesar de ter ganho a partida, teve pressão da equipe do Cuiabá, e principalmente que vai estar encarando contra a equipe do Palmeiras de uma maneira decisiva nessa partida que vai acontecer no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Tá certo? Gente, vamos falar aqui agora do Vasco da agora, para a gente resumir esse assunto também, porque o time do Vasco, olha, meus amigos, Vasco da Gama tá nessa situação terrível no Campeonato Brasileiro, terrível no Campeonato Nacional, né? O time do Vasco amargando na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, né? A torcida do Vasco não tá gostando nada disso, porque é uma situação terrível, sabe? Terrível, né? E de uma noite tensa, né? A gente tá falando aqui no final do jogo, né? E o time do Goiás venceu o jogo pelo placar de 1-0, que reage no Campeonato Brasileiro, e que afundou aí a equipe do Vasco. Não é uma coisa, aumentou a crise, né, do time do Vasco. Infelizmente, o Vasco, né, está tendo uma crise, né, afundado dentro de uma crise dentro do clube, né, uma coisa terrível, né, por parte aí dos torcedores. Logicamente que temos aí de uma coisa que está de uma forma prejudicial do clube do Vasco da Gama, e que nós vamos estar comentando aqui, em que teve protestos, né, atiraram copos, sinalizadores na direção na direção dos jogadores, de uma maneira que, né, dos mais exaltados aí do futebol, inclusive, que a gente tem que falar,
sobre esse caso, e aí que tem essa situação também de uma maneira que não condiz, né? Mas uma revolta do torcedor por conta de resultados ruins, né? Que agora, né, chegou aí em mais uma derrota, né? Logicamente, né? Está acontecendo no clube, então que são 9 partidas, né? Que são 9 partidas, ou melhor dizendo, são 10 partidas sem vencer. 10 partidas sem vencer. A única vitória que teve foi contra o Atlético Mineiro, fora de casa pelo placar de 2-1, certo? E essa aqui foi a 6ª derrota seguida do time do Vasco, certo? 6ª derrota seguida, né? Diga-se passagem por isso. E de uma noite tensa, o time do Goiás venceu pelo placar de 1-0 em São Januário para respirar no campeonato e aumentando a crise do Vasco da Gama. E ao final do jogo houve muita confusão, protestos dos torcedores do Vasco começaram a atirar copos, sinalizadores em campo, precisaram de ser contidos pela polícia. O gol marcado pelo Morelli no segundo tempo. Então, essa insatisfação na partida, essa insatisfação do torcedor começou quando o jogo estava 0-0, teve a substituição aí do Marlon Gomes, que foi um dos melhores da partida, né? Foi um dos melhores do jogo, né? Foi um dos melhores da partida no segundo tempo. Isso foi aos 15 da segunda etapa, né? Quando o Marlon Gomes saiu para a entrada do Pedro Raul. E os gritos de burro, burro, burro para o Maurício Barbieri, que não é mais treinador do Vasco da Gama, né? E que foi demitido, né, depois da partida. E na sequência o gol do Morelli e os protestos intensificaram até o auge quando o árbitro da partida, Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, encerrou a partida. As bombas estouraram na arquibancada, copos sinalizadores foram lançados na direção dos jogadores, policiais tiveram de fazer uma barreira, né, para que os atletas pudessem sair de campo, e houve empurra-empurra entre os seguranças e torcedores na arquibancada, melhor dizendo. Os policiais atiraram bombas de efeito moral, inclusive, e também na reação do Goiás agora, e que depois, assim, eu quero falar aqui para vocês, porque o time do Vasco, falando aqui do Goiás, porque o time do Vasco, melhor dizendo, porque o time do Vasco teve grandes chances de gol no primeiro tempo, né? Grandes chances de gol no primeiro tempo, que teve aí, só o Vasco jogou na primeira etapa. Só o Vasco jogou na primeira etapa, porque teve finalizações aí 12-6 para a equipe do time do Vasco. 11-6 em finalizações para o Vasco, 2-1 em finalizações no gol, né? Diga-se passagem. Por que eu tô falando isso aqui? Porque a equipe do Vasco da Gama teve mais oportunidades de gol, por exemplo, com o Piton, que cobrou com força demais na cobrança de falta e a bola passou em cima do travessão. Outro detalhe também do lance, que aos 17, com o Piton, né, levantou a bola na área do Goiás, o Ryan dominou livre, soltou uma bomba de esquerda e Alex Teixeira de cabeça desviou, e a bola passa raspando o travessão. Mais um gol perdido, né? Mais um gol perdido, inclusive. Também no ataque da equipe, os únicos ataques da equipe do time do Goiás no primeiro tempo foi do lance do Diego Gonçalves, que cruzou na área do Vasco, o Matheus Peixoto desviou de cabeça para fora, né? Em que principalmente que teve finalizações de cada lado. E aí, teve o gol do Vasco. Teve o gol do Vasco aos 23, né, no lance que o Puma Rodrigues cobrou a falta na área, né? Léo cabeceia no travessão, a bola quicou, a bola voltou para o Andrei Santos cabecear para o gol, mas só que o árbitro apontou o impedimento do lance, né? No lance aí na marca de impedimento, né? E aí teve chances de gol o time do Vasco da Gama, teve chances de gol. Outro lance que a equipe do Vasco da Gama, isso foi aos 23, né? Que teve o 25 teve marcado impedimento. E aos 32, o Puma Rodrigues cruzou na área novamente, e a defesa afastou, mas o Piton pegou
a sobra e passa de primeira para o Marlon, que explodiu na trave, né? Explodiu na trave, soltou uma bomba, né? Uma pancada na trave, né? Uma grande chance perdida. E outro lance, 2 minutos depois, o Miranda levantou na área do Goiás. O Alex Teixeira escorou para o Ryan e o atacante ficou sem ângulo para arriscar o cruzado e defendeu o Tadeu para fazer grande defesa. Também teve uma jogada bonita do Ryan, né, aos 36, né, que deu um drible da Vaca em cima deu um drible da Vaca no primeiro marcador, driblou o outro e teve o chute bloqueado na hora H, né? E a equipe do time do Vasco teve a chance. E também com o Matheus Carvalho, que perdeu uma grande chance também de gol, né? A bola foi lançada na área do Goiás, Tadeu sobe, mas não consegue pegar o tempo na bola, corta a mão e a sobra ficou para o Matheus Carvalho, né? Desequilibrado, o volante acaba finalizando fraco demais. 40 minutos de jogo. E aí teve o gol do time do Goiás, né? Que a gente estava falando sempre aqui, que tem essa velha máxima do futebol: quem não faz acaba domando, né? Quem sabe muito bem. E aí, aos 43, teve a falta cobrada pelo Sander na área do Vasco e o Miranda desviou e a bola bateu em Diego Gonçalves e a sobra do Lucas Halter entrou. Mas aí o árbitro apontou também impedimento marcado. Então, e aí terminar a jogada, terminou pelo tempo de partida, né? Logicamente, o Vasco jogou, né? Foi superior na partida no primeiro tempo, mas a equipe do time do Goiás, lógico, praticamente só o Vasco jogou no primeiro tempo. E o Goiás passou a sair mais depois do intervalo para equilibrar as iniciativas, né? Iniciativas na partida, lógico, que acontece aí. Então, no segundo tempo de partida, né, que temos aí, nesse lance que aconteceu aí no lance do Pedro Raul, que entrou no lugar do Marlon Gomes, que a torcida criticando aí o treinador, né, logicamente. E o jogo, né, inclusive, né, que a gente sabe muito bem, porque é uma situação também que a gente sabe, né, que o time do Goiás começou a jogar, começou tentando controlar as ações no meio de campo e também assumir o controle na partida timidamente, né, porque por causa das substituições, lógico, né. E aí teve o controle das ações de um lance do segundo tempo, do lance do Sander, que cruzou baixo, o Marquinho recebeu, a tabela com o lateral esquerdo e cruza novamente na área. Matheus Peixoto chuta de primeira e a bola passou por cima do travessão com perigo. E aí teve essa situação do controle da partida, que também teve as alterações, né, com o Lucão no ataque no lugar do Diego Gonçalves e também o Apodi no lugar do Matheus Peixoto. Esse é o detalhe também do Apodi, que é um bom jogador. Aí teve com o jogador Alex Teixeira, aos 22, recebeu na entrada na área, soltou uma bomba e a bola desvia nas costas do Lucas Halter e obrigando o Tadeu a fazer boa defesa. E aí teve mais substituições, aqui no jogo aos 25 minutos. Entrou aí o Eric Marcos e o Gabriel Peck para as saídas do Ryan e do Matheus Carvalho. Eu não tiraria o Ryan nessa partida, porque estava jogando bem nessa partida. Eu não tiraria o garoto, não, né? Eu não tiraria o Ryan no momento exato, né, que o time do Vasco precisa de mais habilidade no ataque, mas aí teve o gol na equipe do time do Goiás, né? E o frango do goleiro Léo Jardim. De tantas defesas que ele evitou, tomou um frango. Até ele, nessa situação aí da equipe do time do Vasco, né? O do Vasco, né? Aos 27, né, minutos, o Morelli recebeu na entrada da área do Vasco, arriscou rasteiro no canto, né? O Léo Jardim pulou errado e deixou a bola entrar e aceitou, né? Aceitou a bola entrar e o gol do Vasco, né? O Morelli fez o gol, né? Que não, assim, arriscou rasteiro, né? Rasteiro, mas o goleiro
falhou e aceitou 1-0 para a equipe do time do Goiás. E aí teve o cartão amarelo para o Andrei Santos, só por um detalhe, porque o Andrei não joga mais pelo Vasco, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, né, que não vai enfrentar o Cuiabá nesse jogo de segunda-feira. Como o seu empréstimo termina no dia 31 de junho, né, ele não entrará mais em campo antes de se apresentar para a equipe do Chelsea da Inglaterra. Então, o Andrei Santos foi o último jogo dele com a camisa do Vasco com uma derrota, infelizmente, com a derrota, inclusive na despedida do jogador Andrei Santos para voltar para a Europa. E aí teve mais substituições, tentando conseguir alguma coisa, né? Tentando fazer alguma coisa, o treinador Maurício Barbieri, com a entrada do Figueiredo na ponta direita de defesa no lugar do Puma Rodrigues. Também teve aí o Miranda no lugar do Orediano. E aí o que acontece? E o que acontece é o seguinte, né, colocou aí o Orediano para tentar conseguir no meio de campo. Só que no time do Vasco da Gama, né, que ele tirou um zagueiro e colocou o meio de campo, né, para conseguir estar jogando, né, no jogo. E aí tentou conseguir os lances aos 33, né? O Piton levantou a bola para o Pedro Raul, o atacante cabeceou fraco para a defesa do Tadeu aos 33, né? Teve, né, o time do Goiás tentando se fechar para conseguir ganhar o jogo. Entrou aí o Mateuzinho e o Guilherme Marques para a saída do Morelli e do Julián Palacios, né? E a torcida do Vasco, né? A torcida do Vasco começando aí, né, nessa situação de um protesto muito forte, né? Que eles sabendo disso, certo? Né? Uma situação muito forte na partida. E a equipe do Armando Evangelista, que estava estreando a equipe do time do Goiás, que eu repito, né, recuou a equipe, né, assim, de uma retranca fechada, que só permitiu ao time da casa circulando ao redor da área para conseguir ir tentando insistir no chuveirinho. A equipe do time do Goiás conseguiu uma vitória importantíssima, né, também de uma situação também também teve uma substituição também no final do jogo com o Sidmar, no lugar do Zé Ricardo, para fechar um pouco mais pelas jogadas ali do time do Vasco. E até, ironicamente, no final do jogo, né, gritou olé, né, quando o Sander tabelava com o Apodi no lado esquerdo de ataque. Ironicamente, a torcida do Vasco gritou olé. 42 minutos de jogo do segundo tempo. E aí já tinha falado do lance em que o time do Goiás estava muito fechado, e aí o time do Vasco insistindo no chuveirinho. E aí no outro lance, aí, inclusive aos 47, o Figueiredo chutou uma pancada embaixo na barreira, mas o Tadeu defendeu no reflexo, né? Aí a situação da equipe do Vasco, né, não ficou muito boa, acabou o jogo, acabou a partida, aí os torcedores do Vasco começaram a protestar, jogaram copo, sinalizador, aí teve um monte de coisa, né? E que aconteceu nessa maneira, essa maneira que aconteceu, né? E para o Goiás, uma vitória importantíssima para sair da zona de rebaixamento, né? Porque tá a um ponto do Cuiabá, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Inclusive, então, é uma situação terrível. Então, até os jogadores do Goiás, nesse tumulto que aconteceu na arquibancada de São Januário, que não cessava, a equipe esmeraldina teve de aguardar um longo período no gramado após ao término da partida. Os jogadores aproveitaram para agradecer aos torcedores do Goiás que prestigiaram a equipe e se posicionaram no outro extremo da confusão, e ainda assim acabaram sendo afetados também pelos gases de bombas, né, gases das bombas de efeito moral atiradas pelos policiais para conter os mais exaltados. E depois depois de cerca de 20 minutos, né, depois do jogo, a confusão continuou no lado de fora, né, mas os jogadores alviverdes aí de Goiás puderam deixar, né, o campo de jogo. Então,
deu tudo errado, né, para a equipe do Vasco da Gama, que teve aí mais posse de bola, 60% contra 40% do Goiás. Ou melhor dizendo aqui, melhor dizendo, né? Melhor dizendo aqui, né? Os 60 contra 40, né? 60% contra 40, né? Que eu falei certinho, 60% contra 40% do, do Goiás, 60% do Vasco contra 40% contra 40% do Goiás em posse de bola. 24-19 para a equipe do Goiás, então teve muitas faltas na partida, inclusive. Teve muitas faltas. 21-8 em finalizações para a equipe do Vasco, 5-2 nos chutes no gol, né? E o gol que aconteceu foi no lance do Morelli, que chutou rasteiro fraco e o goleiro aceitou, né? O Léo Jardim. Então, a 6ª derrota consecutiva do Vasco e a 10ª derrota, né? Ou melhor, o 10º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Tá uma coisa complicada pro vascaíno, que principalmente que tá aí sofrendo com a equipe, e o Maurício Barbieri demitido, né? Que nós vamos estar acompanhando e vendo as notícias as notícias da semana aí depois do jogo, que o alvo do Vasco é o Juan Pablo Vojvoda. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, né? Nesses próximos dias que vai acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, vai ter o técnico interino, né, da equipe do time do Vasco da Gama, que vamos acompanhar nessa trajetória cruz-maltina, né? Que nós vamos estar acompanhando isso aí. O Maurício Barbieri foi demitido, não é mais treinador do Vasco da Gama. Então, vamos ver o que vai acontecer, se vai ter mudança de atitude do time, né? E que também, né, o mesmo da diretoria também, que mudando de postura, lógico, né, para tentar conseguir estar atendendo nessa situação e conseguindo trabalhar mais para conseguir, né, tentar sair nessa situação, porque uma situação lamentável para o Cruz Maltino. Então, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer, e que é de fato lamentável, de forma lamentável, que isso está acontecendo com a equipe do Vasco da Gama. Então, vai ter aí, nessa situação de agora, para conseguir, né, para conseguir essa situação. E o técnico interino, que é o William Batista, do Sub-20, do Vasco, vai ser o técnico nessa partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Que até uma informação da Rádio Itatiaia, que já foi treinador do América, não, América Mineiro, inclusive. Então, o William Batista, que vai estar na equipe como técnico interino nesse jogo de segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, com portões fechados por conta dessa confusão que aconteceu na última quinta-feira. E o Goiás vai enfrentar contra o Bragantino neste domingo, certo? Muito obrigado a todos pela companhia, pelo seu carinho de sempre, tá bom, pessoal? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho, inclusive também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também não esqueça de acompanhar o nosso programa Conversa Torcedor Notícias, sempre com o seu resumo das principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar para você. Não perca, né, terça e quintas-feiras às 18 horas, e também acompanhando o Conversa Torcedor hoje às 11 da manhã em nossa programação, né, no canal do YouTube, também na rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela DAIO 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet, é claro, com certeza você ficando sabendo de tudo nas notícias do futebol do Rio de Janeiro em primeiro lugar. Tá bom, pessoal? Valeu, galera, e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e tchau, tchau.